Mas a gente também tem o recorte para o Senado, que é outro ponto bastante interessante. André, eu já te passo para a gente comentar. Esses recortes estaduais são sempre muito importantes para a gente entender não só como os candidatos, os presidenciáveis estão ali performando, mas também quem vai ser muito importante para esses candidatos lá no Poder Legislativo, né? O Moro lidera com 37% a disputa ao governo do Paraná, né? Na sequência aparecem, empatados tecnicamente, Sandro Alex, do PSD, com 22%, e o Requião Filho, do PDT, com 20%. Tem os recortes para Senado, mas aqui, no caso do Moro, o recorte para o governo do Estado, que também, claro, é muito importante os presidentes terem governadores que compactuam com os projetos políticos deles, né? Aqui, foto do Sérgio Moro e mais informações. O senador Sérgio Moro, do PL, lidera com 37% das intenções de voto a disputa ao governo do Paraná, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, em cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Não é aquele espontâneo que as pessoas precisam se lembrar de quem votariam, em quem votariam. Na sequência, aparecem, empatados tecnicamente, o ex-deputado federal Sandro Alex, com 22%, e o deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 40%. 20%. O Luiz França, do Missão, tem 2%, outros 1% nulos brancos, 6% nulos brancos e não sabem ou não responderam 12%. Uma porcentagem muito grande também de gente que está ainda bastante indefinida. E são os mesmos 1.600 eleitores que foram ouvidos de 13 a 17 de agosto, com os 2 pontos percentuais para mais ou para menos na margem de erro. É isso, e aqui a gente tem já os gráficos. Sérgio Moro bem lá na frente, o André, para a disputa ao governo do estado do Paraná, um estado muito importante para o bolsonarismo, né? Região sul toda, praticamente. E a Real Time Big Data traz também dados bastante importantes aí para o Flávio Bolsonaro respirar um pouquinho mais tranquilo. Sem dúvida, o Sul é isso, tá dado, não é de hoje, não é, Natália? Então, o jogo é esse, na região Sul, a direita, o bolsonarismo, como queira chamar, é forte, é a força política mais relevante lá na região. E agora, para o Moro, seria interessante ele ganhar no primeiro turno. Ele teria que, para o projeto dele, seria a segurança, claro, todo mundo quer ganhar no primeiro turno, mas para ele, no caso, seria muito importante, porque num eventual segundo turno, seja com Sandro Alex ou seja contra o Requião Filho, as forças vão se unir. Eu me lembro, eu sempre falo isso, a derrota do Iris Rezende em Goiás para o Marconi Perillo, em 98. O Iris ia ganhar de lavada. E, de repente, o Marconi conseguiu chegar ali no PSDB na época, chegar ali, passar por pouco, e o segundo turno foi uma lavada dele em cima do Iris. Então, uma coisa é o primeiro turno, você tem um desempenho fantástico, você tem, no caso do Moro, 37% dos votos, só que segundo turno é outra história, é outra pegada, é outro jogo. Então, você reembaralha as cartas, né, e vamos jogar. Vamos fazer de novo, começar do zero, começar de novo, como diria Ivan Lins, né? Então, é uma coisa assim, seria muito importante, até com uma demonstração de força política da parte do Moro ganhar no primeiro turno. Lembrando que, quando ele anunciou a candidatura e foi lá para o negócio, ele foi muito criticado, está sendo muito criticado por forças da direita, inclusive, né, que meio que romperam com ele lá no Estado. Então, é algo assim, complexo, não é fácil, não é vida fácil, e não é, como eu falei, não é o fato dele ter quase 40% dos votos, das intenções de voto, que está sacramentada a vitória dele, não. Muita coisa vai acontecer. Um Requião ou um Sandro Alex podem, o Requião Filho ou o Sandro Alex podem, de alguma maneira, se juntar num segundo turno e mudar totalmente a história. É isso, e a gente vai continuar acompanhando ao longo dos próximos dias. A gente traz mais recortes da Real Time Big Data e dos outros institutos de pesquisa. É isso também, né? Nessa reta final aí,
para as campanhas. E as campanhas também se interessam muito pelas pesquisas, é claro. Elas têm as próprias pesquisas, né? Mas essas todas... Os trackings diários, Exatamente. né, Natália? Os trackings diários que eles fazem. Sabe muito mais que a gente. Exatamente. E muitas vezes são ainda mais fiéis à realidade. As pesquisas muitas vezes erram, mas também são muito fundamentais para todo o processo político, para todo o processo democrático. É muito importante da gente entender o Brasil através das pesquisas, porque dizem muito sobre não só esses candidatos, mas sobre o eleitorado brasileiro, né? Sobre o que o eleitorado brasileiro quer, qual é o perfil, que é super difícil, né? Porque o eleitorado brasileiro é bastante complexo, mas... o voto do brasileiro é uma coisa sensacional, né? Então, a gente começa a entender o Brasil a partir disso, desses números. Exatamente. Bom, a gente vai mudar um pouco